Como ter lucro no seu negócio utilizando o que você já tem. Eu me chamo Amanda Claire, trabalho em estratégia e gestão de empresa e eu vou te ensinar a otimizar os processos da sua empresa utilizando realmente o que você já tem aí disponível. Você acha que seu negócio não está dando certo porque você não tem lucro? E aí o que você faz? Qual é a brilhante ideia que você tem para que você tenha lucro? Você aumenta de maneira desordenada o preço do seu produto. E aí na hora de você apresentar para o cliente já dá uma espantada naquele valor, que antes não era o valor que vocês tinham começado ali no relacionamento. E você ainda fala assim para ele: é porque você sabe, né? A gente tá aí com muita demanda, mas tem que ajustar o preço, tem tempo que as coisas ficaram caras. Então nós mexemos aí no nosso preço, no nosso portfólio. E você é sozinho na empresa e não tem coragem de dizer que foi você que mexeu no preço do produto e fica usando... A gente fez ajustes no preço. Deixa eu falar para você uma coisa. Existe uma forma de você entender como é que funciona uma precificação, um produto, tudo por meio de um processo. E o processo vai te fazer ter lucro real, lucro de verdade no seu negócio, na sua empresa. E não interessa se você é MEI, se você é uma pequena empresa, se você é uma média empresa, as grandes empresas já praticam isso. Então presta atenção aqui no que eu vou te falar, porque tem uma dica importante e valiosa para você. Mas antes, você vai clicar no botão de inscrever para você acompanhar todas as informações que eu tenho a respeito de processo e das 7 áreas que são muito importantes para que o seu negócio dê certo, para que você tenha lucro utilizando o que você já tem. Não esquece também de ativar as notificações. Existem 7 áreas na sua empresa que, quando elas se conectam, elas fazem com que você tenha lucro, essa conexão dessas áreas. E a área que nós vamos tratar hoje é a área de processo. Grava isso. Tá, mas Amanda, na prática, como é que é esse negócio de processo? Presta atenção aqui, presta atenção. Processo não é o fluxo das atividades desenhado num papel, como geralmente a gente vê. Tem gente que desenha as caixinhas, né, do processo, colocando passo a passo. Eu vou no fornecedor tal, comprar produto tal, vender para a pessoa tal e aí vou ter o meu fluxo de processo. Processo não está restrito a isso. O processo é muito mais amplo do que isso. E o que vale no processo? A análise de cada caixinha dessa. É isso que vai fazer com que você tenha lucro no que você está fazendo, utilizando a mesma coisa que você sempre utilizou no negócio que você já tem, com os recursos que você já tem. E para você entender melhor o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você tenha que ir da sua casa para o seu trabalho. E aí, nesse percurso, casa para o trabalho, você escolhe uma determinada linha de ônibus, porque essa linha ela é um pouco mais barata, vamos supor. A passagem, o bilhete é mais barato. Só que toda vez que você pega esse ônibus, você chega 16 minutos atrasado do trabalho. Depois de um tempo, seu chefe começa a descontar esses minutinhos da sua folha. Só que você só percebe isso lá na frente. Imagina você quanto de desconto já não deve ter acumulado aí no final de um ano. É desconto pra caramba. Então você vai analisar o que está acontecendo nesse seu percurso. Lembrando que você tem que sair de casa e chegar no trabalho. Sua origem, seu primeiro momento e seu segundo momento, que é o destino. Você vai analisar o processo e vai pensar fora do que é padrão. Quando você analisa esse processo, você percebe que se você andar 3 minutinhos a mais para um outro ponto de ônibus, você vai conseguir pegar uma linha que tem integração com o metrô. E aí você vai gastar um bilhete único apenas, como você já tinha feito lá na primeira opção de ônibus. Você pegando o metrô vai chegar mais rápido no trabalho e começa a chegar 3 minutos antes. Olha que bacana, você caminha 3 minutos e ganha 3 minutos no final. Chega de desconto, chega de perder dinheiro e você tem aí uma alternativa só analisando o processo. Tá vendo que é uma coisa simples, pequena? Só que eu quero colocar aqui mais um ponto. Imagina que você descobre que a sua vizinha vai para o mesmo lugar que você. E aí, vez ou outra, você propõe para ela para vocês ratearem um carro de aplicativo, por exemplo. Você vai mais rápido, num carro confortável, saindo da mesma origem e indo para o destino final. Várias formas de você chegar ao mesmo resultado, fazendo coisas diferentes, analisando o processo, indo para outras funções, outras características de cada caixinha dessa. Deu para entender com esse exemplo? Eu vou te dar mais um exemplo, só que agora esse exemplo ele é prático, de uma coisa que aconteceu, que é real. Tem uma personal trainer que me procurou porque ela estava com dificuldade de precificar o produto dela, o serviço dela, para o cliente, dizendo que tinha sofrido ali o pacote ajuste.
Então, ela tinha um pacote de serviço que custava tanto e ela precisava ajustar o preço porque as coisas ficaram mais caras. Só que ela estava com vergonha de falar isso porque ela estava com medo de perder esses clientes que ela tinha. Então, nós fomos analisar o processo dela. E nós tivemos duas saídas. A primeira saída foi entrar em contato com cada cliente, colocando para ele personalização da comunicação. A gente identificou qual era a melhor linguagem, a melhor abordagem para ela comunicar que ela tinha feito um ajuste de preço. E não foi aquela abordagem de, você sabe, né, que as coisas ficaram mais caras, então... Não. Para cada cliente, ela fez uma abordagem e aí ela falou, olha, a partir do mês tal nós vamos ter reajuste e esse reajuste você vai ter um pacote X, Y, Z como você já tinha e a gente continua na mesma programação. Deu super certo. Mas a análise processual que a gente fez, a análise do processo foi tão profunda que a gente identificou que se fizesse algo simples, como colocar essa informação no começo do contrato, ela não teria essa indisposição e esse risco de perder esse cliente. Então, toda vez que ela vai fechar um processo agora, um serviço, um pacote com um cliente novo, no comecinho ela fala, fulano, o valor desse pacote ficou em tanto. Lembrando que a cada período X, nós temos um reajuste da nossa taxa por conta realmente das taxas anuais que o governo vem colocando pra gente e isso é normal que tem em todos os produtos e serviços. Então ela começou a transferir do finalzinho do processo dela para o início do processo dela essa mesma informação. Uma análise simples fez com que ela continuasse com os mesmos clientes e colocasse já a regra estabelecida para os clientes novos. Eu tenho outro exemplo prático que eu gosto de trazer sempre nessa comunicação e nessa conversa sobre processo. Esse exemplo fui eu ali, tá comigo, eu vivenciei ele, por isso que eu gosto de trazer para dizer que ele realmente funciona e dá certo. Eu tenho uma luderia, que é uma casa de jogos de tabuleiro, que também serve hambúrguer. Então a pessoa tem a experiência de comer e jogar ao mesmo tempo. E nessa luderia, nessa hamburgueria, nós começamos a perceber que o Google estava com uma avaliação baixa em relação ao nosso negócio. A gente tinha uma classificação ali de 4.8 que foi para 4.2. E o motivo que estava escrito nos comentários, a maioria desses motivos era relacionado ao pão, à qualidade do pão. Logicamente, quando a gente foi analisar o processo, de cara, o que a gente pensou? Vamos trocar o fornecedor. A gente troca o fornecedor, pega um fornecedor melhor, vai custar um pouquinho a mais, presta atenção. Um pouquinho a mais já é dinheiro saindo do seu caixa. Mas a gente vai melhorar essa qualidade, provavelmente devem vir mais clientes. Só que a gente começou a analisar de verdade as caixinhas do processo, até que resolvemos ler a especificação técnica que vinha no pão. E aí, para nossa surpresa, a solução era uma coisa muito simples. A gente estava guardando, acondicionando esse pão de um jeito errado. Nós colocamos uma prateleira, então, assim, uma prateleira no valor de R$38, se eu não me engano. R$38, presta atenção, R$38. E esse pão passou a ficar ali bem mais arrumadinho, bem mais ajustado e a qualidade dele ficou conservada por conta da forma como a gente estava acomodando esse insumo, esse produto. Nós não mexemos no preço, nós não trocamos de fornecedor, nós não gastamos procurando fornecedor, saindo de carro para procurar um fornecedor, experimentando, marcando com o chefe de cozinha para ver se aquele pão era aprovado ou não. A gente economizou no custo do produto, a gente economizou no custo de tempo, né? No tempo que você ia dispensar para poder fazer essa atividade. E a gente conseguiu sair de 4.2 para 4.8. Ou seja, resolvemos ali um problema de avaliação no Google, somente focando no ajuste e na análise de processo. Deu para você entender como o processo é muito importante para que a sua empresa converse bem com as outras áreas e para que ela tenha lucro de verdade? Processo, então, ele pode aumentar o seu lucro, reduzir o seu custo, reduzir o tempo que você gasta e reduzir risco. Tá vendo como é que o processo é um pilar, é uma área que faz toda a diferença na sua empresa? E você gostou dessas informações? Se faz sentido para você, se você tem alguma dúvida, você vai colocar aqui nos comentários que eu quero interagir com você e a gente vai trocar uma ideia bacana sobre processo. E se você quiser aprender e saber mais sobre as outras áreas que são importantes para o seu negócio, para que você tenha lucro de verdade, me segue nas redes sociais.